Padre Pio e São Bento. A bênção contra o mal. Há momentos na vida em que o mal parece mais próximo do que nunca. Você sente o peso no coração, uma inquietação que não sabe de onde vem, como se o ar ficasse mais denso e o pensamento mais escuro. As coisas parecem dar errado, o corpo cansa, a fé se abala. É nesse instante que Deus envia os seus guerreiros, os santos que lutaram não com armas, mas com oração. E entre eles, dois se erguem como muralhas luminosas, Padre Pio de Pietrelcina e São Bento de Núrcia. Dois homens que enfrentaram o mal com fé inabalável, que sabiam que o inimigo não está nas sombras do mundo, mas nas tentações que tentam apagar a luz da alma. Eles compreenderam que a verdadeira batalha espiritual não é barulhenta, é travada em silêncio, diante do altar, com o coração ajoelhado e o rosário nas mãos. Imagine-se, por um instante, em um mosteiro antigo, de paredes frias e chão de pedra. As velas queimam lentamente, e o vento que sopra pelas frestas traz o som distante dos sinos, chamando a oração. Lá, ajoelhado diante de uma cruz simples, está São Bento. Seu rosto é sereno, mas firme. Seus lábios se movem, e você ouve uma antiga oração latina ecoar no ar. Crux sacra sit mihi lux, Londraco sit mihi dux. A Santa Cruz seja minha luz, e o dragão, jamais meu guia. Essas palavras são uma espada espiritual. Elas não pertencem apenas ao passado. Elas continuam vivas, cada vez que um coração se volta a Deus e se refugia sob o sinal da cruz. São Bento sabia que o mal não se vence com medo, mas com fé. Não se combate com desespero, mas com confiança. Por isso, sua vida inteira foi uma escola de oração e silêncio. Trabalhar e rezar. Rezar e confiar. Ora et labora, essa era sua regra, sua forma de santidade. Agora imagine outro cenário. Um pequeno convento na Itália, no início do século XX. O sol começa a nascer e entre as colunas de pedra, um homem de batina escura caminha devagar. É Padre Pio. Seus passos são lentos, mas firmes. Suas mãos seguram um rosário gasto pelo tempo. Nos olhos a dor do mundo inteiro. Ele entra na capela, ajoelha-se e começa a rezar. Não há câmeras, não há aplausos, apenas o som do terço que se move e o coração que fala com Deus. Padre Pio sabia o preço da oração verdadeira. Sabia que cada palavra dita com fé é uma faísca de luz no escuro. E sabia também que quando a alma ora, o inferno se inquieta. Por isso ele dizia: o diabo é como um cão acorrentado. Ele só morde quem chega perto demais. Quantas vezes ele foi atacado, física e espiritualmente, e mesmo assim continuava de pé. Não porque era forte, mas porque era obediente. Obediente ao amor, obediente à cruz, obediente a Deus, e a essa obediência que o torna um escudo espiritual. Padre Pio não fugia do mal. Ele o enfrentava com oração, com o poder do Espírito Santo, com a certeza de que nada é mais forte do que o nome de Jesus. Agora feche os olhos por um instante e imagine Padre Pio e São Bento juntos. O Santo do Rosário e o Santo da Cruz. Um revestido de oração, o outro de autoridade espiritual. Ambos diante do mesmo Deus, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. O mundo está cheio de batalhas invisíveis. Nem sempre são possessões, nem sempre são visões. Às vezes é a tristeza que não passa. Às vezes é o medo que paralisa. Às vezes é o desânimo que te faz esquecer o quanto é amado. Mas São Bento e Padre Pio te lembram hoje. Você nunca está sozinho. Quando o coração se volta a Deus, o mal recua. Quando a mente se enche de oração, a escuridão perde espaço. E quando a cruz é levantada, nenhuma sombra resiste. O mal existe sim, mas ele não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. E quando o seu nome é invocado, toda a força contrária se curva. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. E São Bento completava com sua vida: a cruz é o caminho da vitória. Agora, respire fundo. Imagine a luz dourada do amanhecer entrando pela janela do seu lar.
Sinta o ar da fé tocar o seu peito. E diga com o coração: Senhor Jesus, que a tua cruz seja a minha luz. Afasta de mim todo mal visível e invisível. Abençoa minha casa, abençoa a minha família e livra-nos de toda a cilada do inimigo. São Bento e Padre Pio, intercedam por nós. Amém. As palavras que você acabou de dizer não são apenas sons. São escudos. São chamas que o mal não pode atravessar. Cada amém é uma muralha de luz que se ergue ao seu redor. E o céu ouve, sempre ouve. Lembre-se, o diabo não teme pessoas fortes, mas teme corações que rezam. Porque a oração é o fogo que o destrói. E quanto mais você reza, mais Deus habita dentro de você. São Bento, com seu cajado e sua cruz, abençoava os campos, os monges e os lares. E Padre Pio, com suas mãos marcadas pelos estigmas, abençoava multidões e chorava pelos pecadores. Hoje, eles continuam intercedendo. Por mim, por você, por todos os que se refugiam em Deus. Não tenha medo das tempestades espirituais. Nenhuma tempestade é eterna. E quando a cruz está levantada, o mal se desfaz como fumaça. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. São Bento dizia: a cruz é a armadura do cristão. Use-a com fé e o inimigo fugirá. Então, quando sentir medo, faça o sinal da cruz. Quando o desânimo bater, pegue o rosário. E quando o coração estiver pesado, ajoelhe-se. Não há poder maior do que o joelho dobrado. As batalhas da vida se vencem no silêncio da oração. E a oração não é fraqueza, é a força que o mundo não entende. O inimigo tenta confundir, dividir, desanimar, mas a luz vence sempre. Porque onde há fé, há presença divina. E onde há presença divina, o mal não tem morada. Agora imagine o céu se abrindo. Luz dourada, suave, descendo como chuva sobre você. Padre Pio coloca sua mão sobre sua cabeça. São Bento ergue a cruz e traça sobre você o sinal da vitória. E você sente paz. Paz que não vem do mundo, mas da graça. Da certeza de que Deus está cuidando de tudo. E se o medo voltar, repita esta oração. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, pela intercessão de São Bento e Padre Pio, cobre-me com teu sangue redentor. Que a cruz seja minha luz, que a fé seja minha espada, e que a tua vontade seja o meu abrigo. Amém. Padre Pio e São Bento caminham contigo agora. E toda vez que você disser o nome de Jesus, uma sombra se apaga. Toda vez que você fizer o sinal da cruz, um muro de luz se levanta. E toda vez que você perdoar, um demônio cai. Não há batalha perdida quando Deus é o general. Não há coração perdido quando há fé. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Padre Pio Ensina e compartilhe com alguém que precisa da proteção do céu, porque a bênção que você espalha volta multiplicada. E quando dois corações rezam juntos, o inferno inteiro se cala. Amém.